Qual a relação do gol do Palmeiras na final da Copa do Brasil e aquele 5-0 do Flamengo em cima do Grêmio na Libertadores em 2019? Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje a gente vai trazer aqui como o Abel Ferreira trabalha as bolas paradas no time do Palmeiras e como ele conseguiu manipular o time do Grêmio, a marcação individual do time do Grêmio no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O primeiro ponto que é importante falar é o seguinte: o futebol ele é hoje dividido pelos estudiosos do futebol em 5 momentos: organização defensiva, organização ofensiva, transição ofensiva e transição defensiva, e o que é considerado hoje o quinto momento são as bolas paradas. Tem diferentes formas de você se defender em bola parada, não tem uma forma melhor ou uma forma pior. O Renato Gaúcho no Grêmio, ele usa, e eu sempre usou, o método de marcação individual, que é cada um pega o seu, cada jogador do Grêmio é responsável por um jogador adversário. E diferente do que muita gente acha, esse tipo de marcação tem sim as suas vantagens, tá? Uma das vantagens que a gente pode citar aqui, por exemplo, é que sempre os melhores cabeceadores do meu time vão marcar os melhores cabeceadores do time adversário. Então você consegue equilibrar os duelos aéreos nessa disputa individual de um contra um. E ainda tem aquela questão daquela frase que o Renato Gaúcho falou uma vez, algum tempo atrás, assim que ele chegou no Grêmio, nessa passagem pelo Grêmio, em que ele diz que o time dele marca homem a homem, ou seja, o time dele marca individualmente, porque assim fica mais fácil você culpar quem fez a besteira, quem errou naquele momento. Não é, as coisas não funcionam tão bem assim. Tem lá a sua dose de discordância em relação a isso, mas esse tipo de marcação também traz algumas desvantagens. Quais são essas desvantagens? O que o Abel Ferreira e o Jorge Jesus lá em 2019 percebeu é que, como o Grêmio marca individualmente, os jogadores do Grêmio eles vão estar posicionados aonde eu quiser, aonde o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, no caso, quiseram. Por quê? Se eu posiciono meus jogadores em determinada região da grande área, os jogadores do Grêmio vão estar marcando individualmente muito próximos aonde esse meu jogador estiver. Então eu consigo manipular os meus adversários de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Eu consigo posicionar eles literalmente aonde eu quiser dentro da área. E aí eu vou dar aqui um exemplo dos gols do Flamengo naquele jogo lá da semifinal da Libertadores em 2019, em que 3 desses gols foram de jogadas ensaiadas de bola parada. Um padrão que a gente consegue identificar nesses gols são o seguinte, que tem sempre algum jogador, um ou mais jogadores, correndo em direção à primeira trave. Nesse primeiro lance aqui, a gente pode ver que 2 jogadores do Flamengo eles vão correr em direção à primeira trave, e como a marcação é individual, eles vão conseguir arrastar a marcação e fazer com que apareça um buraco na entrada da área, na região do funil, que a gente chama, né, que é onde fica ali mais ou menos a marca do pênalti. Então o Gabigol ele fica livre para a bola sobrar no rebote, ele está absolutamente sozinho dentro daquela região ali para poder fazer o gol. Nos outros lances, o gol acaba não saindo dessa mesma maneira, mas a gente vai ver esse mesmo padrão se repetindo. Nesse outro lance aqui, o Rodrigo Caio ele corre em direção à primeira trave e gera o espaço no miolo da área onde fica ali o Rodrigo Caio absolutamente sozinho, sem nenhum tipo de marcação. E no outro gol, a mesma coisa. O Rodrigo Caio agora faz uma movimentação em diagonal, ali em direção também ao primeiro pau, e vai gerar de novo esse espaço no miolo da área onde o Bruno Henrique acaba ficando sozinho. Então esse padrão a gente conseguiu identificar de como o Jorge Jesus conseguiu, com corridas em direção à primeira trave, manipular o sistema defensivo do Grêmio e fazer com que o rebote ficasse sempre a feição do Flamengo. A segunda bola tinha maiores possibilidades de ficar para o Flamengo do que para o Grêmio. Só que esse segundo gol do Pablo Mari tem uma coisa que é bastante interessante a gente debater e que eu queria trazer aqui para vocês. Tem um pouquinho de física nisso. Não se assustem, eu vou simplificar o máximo possível, não vou entrar em muitos detalhes. Mas a questão é a seguinte: tem experimentos em física que o pessoal faz que é justamente para medir o tempo de reação. Então, qual que é a ideia? Você pega uma régua e faz com que uma outra pessoa fique com a mão posicionada no final dessa régua e a primeira pessoa que está segurando a régua solta. No momento em que ela solta a régua, o objetivo da segunda pessoa é segurar a régua. Então, o que você vai conseguir pegar aqui é a distância que você deixou com que a régua caísse, a pessoa que segurou deixou com que a régua caísse,
é justamente a partir dali que você consegue medir o tempo de reação dessa pessoa. Você tem uma distância ali, que você depois, a partir de equações, você consegue transformar isso em tempo e medir qual foi o tempo de reação que a pessoa tomou para poder perceber que a régua estava caindo e segurar a régua. Mas por que eu estou falando disso? Porque esse segundo gol do Pablo Mari tem tudo a ver com o tempo de reação. Repara aqui como o Pablo Mari inicia uma movimentação em direção ao gol e ele vai praticamente em linha reta em direção ao gol, tá? Quem está fazendo a marcação dele é o Jeromel. O Jeromel, nesse momento, ele está um pouquinho distante do Mari, mas ele está fazendo sim uma marcação individual em cima do Mari. Só que em determinado momento, o Mari ele para de correr em direção ao gol e faz um corte para baixo, muda a direção e começa a correr em direção à bola, em direção à linha lateral. Nesse exato momento, o Jeromel ele tem um tempo de reação para perceber que o Mari mudou a movimentação dele e conseguir acompanhar e perseguir o Mari. Esse tempo de reação que o Jeromel perde faz com que ele não consiga chegar inteiro para disputar a bola com o Pablo Mari. E aí o Pablo Mari consegue pular, o Jeromel até tenta atrapalhar ali, mas não consegue, ele mal consegue saltar, mal consegue sair do chão. O Mari acaba ficando muito mais limpo e livre para cabecear a bola para dentro do gol. Então esse tempo de reação que o Jeromel tem para perceber a diferença de movimentação, a mudança de orientação do Pablo Mari na corrida dele, faz com que ele perca segundos importantes e fique para trás na marcação e não consiga alcançar o Mari. O que o Abel Ferreira fez foi um pouquinho diferente, mas também foi uma forma de você manipular a marcação individual do Grêmio. O que o Abel fez, ele foi buscar conteúdo tático em outro esporte, num esporte um pouquinho diferente do futebol, que é o basquete. Vou explicar como é que isso acontece, tá? O que todo mundo sabe é que o Gustavo Gomes ele apareceu absolutamente sozinho dentro da pequena área. Mas por que ele apareceu sozinho dentro da pequena área? A primeira coisa que vem na cabeça é que alguém deixou ele ficar sozinho, ou seja, alguém falhou na marcação individual. Mas não é bem assim. No início da jogada, a gente vai ver que quem está responsável pela marcação do Gustavo Gomes é o Paulo Miranda, zagueiro do Grêmio. Só que na sequência, o Gustavo Gomes ele muda a direção para correr e passar pela frente do Felipe Melo. O Felipe Melo, por sua vez, ele não está correndo em direção à bola. O objetivo dele ali é fazer uma parede, bloquear a movimentação do Kahneman e criar uma parede mesmo para não deixar com que o Paulo Miranda consiga ultrapassar essa parede. Então, como o Gustavo Gomes passa pela frente dessa parede, o Paulo Miranda fica por trás da parede e não consegue atravessar e acaba não conseguindo acompanhar o Gustavo Gomes. Ele perde contato com o Gustavo Gomes. E aí sim, a gente consegue perceber nesse momento aqui, o momento em que o Felipe Melo segura o Kahneman, ele abre a base, segura o Kahneman, o Paulo Miranda não consegue dar de cara com a parede, não consegue fazer a ultrapassagem, e logo na sequência o Gustavo Gomes vai aparecer absolutamente sozinho dentro da pequena área, e o Paulo Miranda lá para trás, porque não conseguiu acompanhar ele. Então, assim, também uma maneira de você manipular um sistema defensivo de marcação individual, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Só que essa não foi a primeira vez que o Abel ele fez esses tipos de jogada ensaiada em bola parada. O Abel é um cara que gosta muito desse tipo de jogada e trabalha muito nos jogos do Palmeiras. Então a gente trouxe aqui algumas imagens de algumas jogadas ensaiadas, às vezes algumas até bem simples. Só que até que nessas jogadas simples, ele consegue manipular e desorganizar de alguma forma o sistema defensivo adversário. Aqui, por exemplo, é uma movimentação super simples em que um dos jogadores do Palmeiras ele vai em direção à linha de fundo, passando pela barreira, simplesmente para desmontar a barreira. O único objetivo aqui é uma movimentação super simples em direção à linha de fundo, para tirar alguém da barreira e abrir espaço na barreira e ficar mais fácil para quem está finalizando ou para quem está cruzando conseguir acertar o gol, porque você desmonta a barreira fica cheia de buracos e você consegue fazer com que a bola passe por dentro desses buracos. Então tem um outro lance aqui também que acontece a mesma coisa. O menino ele vai sair aqui de perto da bola, vai correr em direção à área e vai tirar um dos jogadores da barreira. Isso abre espaço para o Scarpa poder ou finalizar ou cruzar na área com mais tranquilidade. Um outro tipo de jogada ensaiada que o Abel usa é trabalhar a bola para depois fazer o cruzamento em um segundo momento. O que acontece? Ao invés de você pegar a bola e dar um chuveirinho direto da bola parada ou um escanteio você cobrar ele direto para dentro da área, você faz um passe curto rasteiro para alguém que está numa outra posição conseguir dominar a bola e aí sim fazer o cruzamento na área. Por que ele faz isso? Para tirar a referência da defesa. A defesa tem uma referência já preparada e pronta para se defender em lances de bola parada. Se você coloca a bola em movimento e muda a bola de posição no campo,
você tira a referência dos zagueiros e eles têm que se reorientar e se reposicionar dentro do campo. E aí isso pode dar algumas janelas de tempo em que você consegue acabar encontrando alguém sozinho. Nesse outro lance aqui do escanteio, a mesma coisa. O Scarpa ele vai cobrar a bola rasteira, os jogadores do Ceará vão todos ter que se reposicionar e sair, até por conta do impedimento, sair lá de dentro da área, e num segundo momento sai o cruzamento. E aí os jogadores do Ceará já estão em outra posição, alguns ainda não conseguiram chegar no posicionamento, então eles estão se movimentando ainda, e pode acabar entrando alguém do Palmeiras por trás, nas costas desses caras que estão se reorganizando. Então é uma maneira de você conseguir desorganizar o sistema defensivo e tirar a referência dos defensores. E uma outra jogada que eu acho bastante interessante também é uma manipulação num lance contra um time que marca por zona. Então não é só contra times que fazem marcação individual que você consegue manipular o sistema defensivo. Esse lance aqui é um lance no jogo do Palmeiras contra o Corinthians, naquele 4-0 que o Palmeiras fez contra o Corinthians. É uma jogada de escanteio em que o Corinthians está aqui claramente marcando por zona. Então, o que acontece? 6 jogadores do Corinthians estão protegendo a zona aqui da pequena área, que é da onde saem e surgem a grande maioria dos gols de bola parada. Então, eles estão aqui exatamente protegendo essa área para impedir que alguém consiga cabecear a bola daqui. Fora isso, tem 2 outros jogadores aqui nessa luzinha amarela aqui que estão fazendo uma espécie de bloqueio, uma espécie de proteção. Então, a gente pode até chamar isso de marcação mista, porque tem 6 jogadores protegendo a zona e 2 jogadores fazendo bloqueios para impedir que o adversário consiga vir correndo e pular muito alto. Então eles estão ali não para disputar a bola pelo alto, mas eles estão ali para poder só atrapalhar os principais cabeceadores do time adversário. Então o que o Abel Ferreira vai fazer? O jogador do Palmeiras vai dar um passe curto em direção ao próprio gol, vai trabalhar a bola, esse cara vai tocar num outro jogador que está saindo de dentro da área e esse cara vai tentar fazer um lançamento de primeira para o Mike, que está entrando nas costas da defesa do Corinthians, que está toda saindo. Então, depois que a bola sai do escanteio, a defesa do Corinthians toda sai, começa a subir no campo para poder começar a fazer a linha de impedimento, e nesse momento o Palmeiras tenta voltar e atacar as costas da defesa. Se essa bola aqui entra no Mike, o Mike ia sair na cara do goleiro absolutamente sozinho, e ele não, aparentemente ele não estava impedido. Então é uma jogada ensaiada um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada, mas que poderia funcionar muito bem. Acaba que nessa jogada aqui o jogador do Palmeiras acaba errando o passe, a bola não entra no Mike e até sai um contra-ataque do Corinthians que não dá em nada, mas é uma jogada que eu gostei bastante de mostrar aqui porque é um exemplo de manipulação de uma marcação por zona. Então a conclusão que eu chego aqui é que não importa como o seu adversário marca nas bolas paradas, se é marcação por zona, se é marcação mista, se é marcação individual. Tem sempre uma maneira criativa que você consegue fazer para manipular o seu adversário, conseguir aproveitar as bolas paradas de uma maneira bastante positiva. É isso, galera. Valeu, falou, tamo junto.